Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Que bom que você está aqui e se é a primeira vez, vou te apresentar, né? Nós trabalhamos com a Palavra de Deus todos os dias, seguindo o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Com ele nós vamos fazer toda a Bíblia, com a graça de Deus. E você está convidado a caminhar com a gente. Para isso, você vai precisar da sua Bíblia, porque tem gente que tem aquela Bíblia da família toda, né? Você precisa da sua. E também de canetas coloridas, verde, vermelho e azul, para poder fazer as anotações, tanto na Bíblia quanto no seu caderno de estudo bíblico, no seu diário espiritual. Se você não quiser usar um caderno, use um dispositivo digital, não tem problema, tá bom? Esse é o convite. Se gostou da ideia, já aproveita, se inscreva aqui no canal, acione o sino da notificação e vamos juntos caminhar, tá bom? Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 19 a 30. Espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuram atender aos seus próprios interesses e não aos de Jesus. Quanto a ele, vós sabeis que prova deu. Como filho, ao lado do Pai, ele serviu comigo à causa do Evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que puder ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa logo ir aí. Entretanto, julguei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas, e vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades, pois ele está com saudades de todos vós e muito preocupado porque ficaste sabendo que esteve doente. De fato esteve doente, às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, apressei-me a enviá-lo. Assim podeis revê-lo, e com isso vos alegrareis, e eu mesmo fico menos triste. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a vida para atender por vós às minhas necessidades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo nos fala de dois grandes companheiros de missão que ele tem, de outros tantos, né? Paulo tem muitos companheiros de missão, mas alguns são assim especiais. São de fato muito bons. Nem todos vão perseverar. Alguns desses companheiros de Paulo, na hora do aperto, vão abandonar Paulo, vão deixar Paulo na mão. Ele escreve, Paulo vai escrever aqui, eu estou até procurando, na carta a Timóteo, que ele vai falando, né, de quem segue firme, quem foi embora,
quem abandonou ele, né? E ele vai falando aqui muito a esse respeito, né? Na segunda carta a Timóteo, né, ele fala de algumas pessoas que vai dando instruções para que as pessoas vivam em paz, enfim, vou deixar para quando a gente chegar lá, que é melhor. Mas neste momento, sobretudo, Paulo enaltece duas pessoas, dois evangelizadores, dos quais Timóteo é assim a pupila dos olhos, né? Tem outros também muito próximos, que não são tão falados, que não mereceram cartas grandes, como Filémon. Paulo disse de Filémon assim, ele é como meu próprio coração. Olha que profundo Paulo falar isso. Filémon era um escravo, mas foi para ajudar Paulo meio que fugido do senhor dele, que era também um cristão, e pela lei da época ele podia até morrer, ele podia ter ser executado pelo crime que ele cometeu, saindo sem dar satisfação, porque era alguém que tinha sido comprado. E Paulo apela para o coração, né, de Filémon pela vida de Onésimo. Onésimo foi esse escravo, né? Eu falei Filémon, mas é Onésimo que é o escravo. Filémon é o senhor. Mas para dizer, né? Ele é como o meu coração, ele falando de Onésimo. E escrevendo a Filémon, olha, você tem uma dívida comigo, uma dívida de fé. Então você pode relevar isso, né? A parte dele, para ver como que há muito amor no coração de São Paulo. E sobretudo para aqueles que são companheiros dele na missão. Aqui nesta carta aos Filipenses, ele está dizendo de Timóteo, olha o que ele fala de Timóteo, né? Versículo 19 e versículo 20. Espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento. Como assim igual sentimento? Ou seja, com o mesmo sentimento que eu tenho. Paulo compara o sentimento que ele tem pelos filipenses, que é de um grande amor, com o sentimento que Timóteo tem. Ou seja, eles são mesmo muito unidos. Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito. E aí Paulo faz um parênteses aqui, esse versículo 21, ele parece que está faltando alguma coisa, né? Porque ele diz assim, pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quem? Outros. Paulo faz um parênteses assim, vocês sabem, né? Tem gente que quer só o próprio interesse, não é uma caridade desinteressada, por amor de vocês. Não é isso. Eles querem estar sempre levando vantagem. O que eu vou ganhar em troca? O que eu vou conseguir com isso? Como eu vou crescer diante disso? E Paulo está dizendo, Timóteo não é assim. O interesse dele por vocês é sincero, é como o meu. Eu não tenho ninguém que tenha os mesmos sentimentos. Não é que outros também não tenham bons sentimentos, tanto que ele vai falar de Epafrodito, né? Que ele quis mandar Epafrodito porque Epafrodito esteve à beira da morte. E todo mundo em Filipos ficou sabendo e ficou apreensivo. Vamos lembrar, não tinha telefone, distâncias longas, até chegar uma mensagem, já estava enterrado, né? Já estava há muito tempo, já tinha morrido há muito tempo. Então, eles estavam preocupados. Então Paulo decidiu mandar Epafrodito, que também estava preocupado com os filipenses. E aí ele envia Epafrodito. Olha, ele vai dizer aqui. Primeiro, né, fechando Timóteo aqui, que ele fala de Timóteo, versículo 22, quanto a ele, né? Primeiro ele fala no versículo 21 daqueles que têm seus próprios interesses, mas ele fala de Timóteo em seguida, completando o versículo 20. No versículo 22, quanto a ele, vós sabeis que prova deu, 2 pontos, como filho ao lado do Pai, ou
seja, Timóteo, o filho, e Paulo, o pai. Como filho ao lado do pai, ele serviu comigo à causa do evangelho. Ou seja, isso aqui ainda não é, né, o fim da vida de Paulo, mas ele tem, assim, bagagem. Timóteo está com Paulo há muito tempo. E caminha com ele há muito tempo. E é fiel companheiro de Paulo. E Paulo dá testemunho dele. Espero, pois, enviá-lo logo que puder vir ter comigo, ver essas coisas, ver como estão as coisas. Ou seja, Timóteo naquele momento não está perto de Paulo, está em alguma missão, e assim que ele voltar, eles vão ver a possibilidade de ou enviar Timóteo ou ele mesmo ir também estar com os filipenses. Olha só, que carta cheia de esperança, né? Então eu julguei necessário enviar-vos Epafrodito. E ele fala o motivo, por causa da doença. E ele também, um colaborador e companheiro nas lutas e vosso mensageiro, ou seja, quem está mandando essa mensagem, para atender às minhas necessidades. Ou seja, quem estava sempre indo lá mandando as mensagens era Epafrodito, estava indo, ajudando. E nesse trabalho ele expôs a vida. Quase morreu. A gente tem que lembrar que não eram viagens fáceis. Nem toda viagem podia ser feita a cavalo. Mesmo a viagem a cavalo podia ser perigosa. Viagens que tinham que ser feitas de barco. Enfim, um clima difícil. Numa época em que você não tinha remédio para um monte de coisa que você tem hoje. Perigos de perseguição, e etc, etc, etc. Nessa, ele ficou doente e quase morreu. Aqui ele não diz detalhes, mas você imagina que havia um risco, você está com uma saúde mais fragilizada, precisa que alguém vá e fale, não, pode deixar que eu vou, e vai, e nessa que vai, entrega a mensagem, mas fica ruim, quando volta fica doente, a ponto de morrer, e ele diz, olha, Deus teve piedade dele, porque senão eu ia ter tristeza sobre tristeza. E para eu ficar menos triste, eu estou mandando eles a vocês, que aí vocês ficam felizes, ele também fica feliz, e eu vou dizer mais. Receba esse homem com grande alegria e tem de grande estima a pessoas como ele. Pessoas dispostas a trabalhar por Deus, ainda que isso as exponha a perigos. Ainda que isso as exponha a riscos grandes. Tende estima por essas pessoas. E essa estima que Paulo diz é uma estima em todos os aspectos. Quando eu olho alguém que é exemplo assim, eu recebo com alegria. As comunidades, principalmente, né, suprem as necessidades dessa pessoa. Não é uma questão de pagamento, né? Obrigado, toma aí, você. Não. É um sustento necessário às vezes. Não é uma dívida em que as pessoas estão obrigadas a isso, mas olhando para essa realidade, o que eu posso ofertar em retribuição, em gratidão espontânea para aquele homem, para esse tipo de gente que está exposto. Você quer ver? Vou dar um exemplo para você assim, concreto. Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez tenha ouvido muito falar dele. Padre Rufus, ou Frei Rufus. Ele vinha lá da Índia para pregar aqui na Canção Nova. E muitas vezes fez isso. A Índia é um país em desenvolvimento muito forte. É um dos mais fortes hoje em desenvolvimento e tecnologia. Mas assim como no Brasil, nem tudo lá funciona tão bem e nem toda tecnologia e possibilidade é para todos. Alguns exames específicos de saúde, o Padre Rufus fazia aqui na Canção Nova.
aqui, começava no posto médico Padre Pio e daqui a comunidade o encaminhava para alguns médicos, amigos da comunidade ou não, para o seu tratamento. E ele teve uma fase que ficou, parece que quase um mês aqui. E por que a comunidade fazia isso por ele? Porque ele já nesse processo, com a idade que tinha, com as fragilidades que tinha de saúde, não abria mão de vir aqui e de em outros lugares pregar, dando a sua vida por amor do Evangelho. Tende em grande estima pessoas como ele. E a Canção Nova sempre teve grande estima, assim como o Padre Léo. E tenha muitos outros também. E naquilo que nos era possível, e a comunidade, né, fez por ele. Muita gente não sabe disso, né? Padre Rufus hoje está no céu, intercederam por nós. Mas enquanto estava aqui e era possível fazer algo, se fazia. Mas não é só nesse aspecto. Vamos supor que as pessoas não tenham essa condição, mas a estima está no quê? Às vezes, no acolher na sua casa. A estima está também no falar bem, de prestar atenção, promover um descanso. A estima está na imitação das suas atitudes. Eu estimo tanta pessoa, tal, mas o que eu procuro viver que aquela pessoa que eu estimo tanto vive? Que já é um exemplo. E aqui Paulo não está canonizando ninguém, mas ele está dizendo, olha, esse tipo de gente merece ser observado e seguido como exemplo. Assim como Paulo às vezes vai dizer de si mesmo. Não porque vanglória, me imita porque eu sou o cara. Não, não é isso. É porque convicto do caminho de Deus, ele sabe que precisa direcionar as suas ovelhas para segui-lo. Então essa é a ordem de Deus. Quando você vê um evangelizador indo na sua casa, na sua paróquia, quando o padre for te visitar e for na sua casa, ou ainda que não vá, mas na sua casa, mas está ali na paróquia, você vê aquele esforço, toda aquela dedicação, para às vezes doente, vai celebrar às vezes tossindo na missa, tá ali, você vê que o padre tá cansado, mas parece incansável, está ali. Cuida desse padre, cuida desse evangelizador que está aí, tende por ele grande estima. Chega no padre e fala, padre, que tal o senhor um dia, na sua folga, e tomar um cafezinho lá em casa? Mas não é para alugar o padre não, gente. E dá mais trabalho, o padre ao invés de descansar, fica lá tendo que atender todo mundo, rezar por todo mundo. Não, vai lá, faz um bolo, faz um negócio que ele gosta, oferece um lanche, né? Dá cuidado pro padre, dá carinho. Lembra que o padre deixou a própria família e não quis ter família, se casar, para ter inúmeras famílias ao seu redor. Então, tende grande estima a pessoas como ele. Pois pela obra de Cristo quase morreu, arriscando a vida para atender por vós as minhas necessidades. Ou seja, é um mensageiro, um evangelizador que, para que a mensagem chegasse até mim, até você, quase morreu. Tende grande estima por pessoas assim. Vamos anotar no nosso diário? Tem a ordem de Deus, é esse versículo aqui que a gente acabou de ler, versículos 29 e 30. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? É isso que nós vamos anotar no nosso diário e lutar para viver. Você que é novo aqui no canal é convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o like evangeliza, viu? Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você conhece alguém que deseja estudar a palavra de Deus, ou que você sabe que não estuda porque tem preguiça e tal, quem sabe você indicando esse canal, a pessoa não se anima. Poxa, eu tenho ajuda, consigo fazer junto.
e começa esse caminho com a palavra de Deus todos os dias, né? Custa nada, um não você já tem. Então, nós não pedimos aqui inscritos por pedir. Vem, se inscreve e tal, não. Se você gostou, você quer fazer parte, quer estudar a palavra de Deus? Então se inscreva, porque você vai ser avisado de todos os vídeos. Isso é um mecanismo para que você seja lembrado, para que você não se esqueça todos os dias estudar a palavra de Deus. No final, agora eu vou deixar aqui uma playlist, Primeiros Passos no Diário Espiritual, já deve estar aparecendo aí, para que você aprenda o método e depois já comece na primeira carta de São João. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.